Universo Diverso, com Luciana Neri. Medicina de família e comunidade. Vamos conversar com a doutora Luana Karen Ferreira de Souza Ribeiro. Ela é bióloga, médica e tem residência em clínica médica. Também é mestre em saúde coletiva, especialista em medicina de família e comunidade e professora do ensino superior. Bom, doutora Luana, vamos contar um pouco da história dessa área da medicina? A história da medicina de família e comunidade, ela se confunde com a própria história da medicina. Era comum lá na Grécia Antiga, no tempo de Hipócrates, nas escolas médicas, ter o seguinte conceito: não existem doenças, e sim pacientes. Isso significa tirar o foco da doença e prestar mais atenção à pessoa. Já tinha um conceito mais holístico, um olhar mais integral para esse indivíduo. E é isso que é a base da medicina de família e comunidade. Por volta lá do século XVIII, século XIX, com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, apareceram os termos family doctor e médico de cabeceira, onde era muito comum o médico prestar assistência na casa do indivíduo. Então o médico se deslocava até a casa do indivíduo para poder prestar sua assistência. Até o início do século XX, muitas famílias tinham seus médicos que atuavam ali como conselheiro, como líderes e epidemiologistas locais. E nessa época, o mesmo médico tratava de todas as enfermidades, Quando foi e como que surgiram as especialidades, doutora? No século XXIX, que foi marcado por uma grande evolução técnico-científica, a gente teve um processo de marcada subdivisão e especialidade das áreas médicas. A medicina geral começou a perder prestígio, passando a ser considerada até mesmo inadequada, ultrapassada ou defasada, e acabou sendo destinada principalmente para os médicos recém-formados. Porém, essa história se reverteu lá por volta da década de 40, onde começa um movimento nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde há uma maior valorização dessa especialidade. Isso por conta da fragmentação do cuidado médico e por conta do encarecimento do serviço de saúde. E foi nesse momento, então, que houve esse retorno e surgiu essa especialidade? Lá por volta da década de 60 e de 70, surge a especialidade de medicina de família e comunidade, com toda a ressignificação dos conceitos de promoção e prevenção em saúde, e com a valorização dessa especialidade dentro da área da medicina. Mas quem é esse médico de família e comunidade? Quais as características que ele precisa ter? A primeira coisa que a gente precisa ter ciência é que o médico que trabalha nessa especialidade, ele precisa ser um clínico qualificado. Para que esse médico ele seja um clínico qualificado, ele precisa desenvolver algumas habilidades. A primeira é ter um raciocínio clínico apurado. Para isso, esse médico ele precisa ter uma bagagem de literatura médica, precisa ter estudado, ter feito uma boa formação, para que ele consiga sim ter esse raciocínio clínico, correto e coerente. Esse médico ele vai ter que lidar com quase todas as doenças que se apresentam ali naquela comunidade. Só o fato de ter estudado bastante na graduação não é suficiente, não é? Esse médico ele precisa ter as suas práticas centradas nas melhores evidências científicas. Esse médico ele precisa estar atualizado com todas as diretrizes, com todos os protocolos e com tudo aquilo que há de novo sendo publicado na literatura científica. Não basta ter como base aqueles conteúdos aprendidos durante a graduação. Isso porque a medicina ela está em constante evolução. O terceiro, o médico de família e comunidade, ele tem que ter a capacidade de lidar com os problemas ao longo do tempo. Ele precisa, portanto, saber manejar comorbidades crônicas, que são comorbidades que podem e que vão acompanhar a vida do paciente durante talvez toda a sua vida, como por exemplo a diabetes mellitus, as doenças neurológicas, doenças psiquiátricas, doenças reumáticas e uma infinidade de doenças que podem acometer a vida de um indivíduo. E também acompanhar as novidades que aparecem nessa área, que não são poucas, não é, Luana? O quarto, esse médico ele precisa ter a capacidade de desenvolver estratégias de aprimoramento contínuo, considerando os problemas que surgiram ao longo da sua carreira. A exemplo disso, nós tivemos atualmente a emergência da dengue, a gente teve a emergência da Covid e o médico de família e comunidade lidou frente a frente no manejo dessas
patologias. E também o médico de família e comunidade precisa ter o manejo adequado da incerteza. Ele precisa lidar com todas as situações e os improvisos que ocorrem no dia a dia dessa especialidade. Portanto, essas são as habilidades que um médico de família e comunidade precisa ter. Quais as possibilidades de atuação do profissional médico que escolha essa área, medicina da família e comunidade? Esse médico ele pode trabalhar em diversos setores. Um desses seria a docência e a pesquisa, ou seja, ele pode ser um professor e atuar em universidades públicas, universidades privadas. Ele pode também atuar em serviços de preceptoria médica, como nas residências médicas, nos cursos de aprimoramento, de atualização, e trabalhar também em instituições de pesquisa. O médico de família e comunidade, ele também pode atuar em serviços de gestão, tanto nos níveis assistenciais primário, no nível assistencial secundário e terciário, tanto no serviço público quanto no serviço privado. Mas o mais comum e corriqueiro é a atuação dele diretamente com o paciente ou com a comunidade, não é isso? Comumente, ele pode também atuar na assistência médica, diretamente ali no cuidado com o paciente. Isso pode ser em serviços ambulatoriais, em serviços pré-hospitalares e em serviços hospitalares também. Quando a gente olha para os cenários clínicos em que esse médico pode atuar, no serviço público, ele pode atuar na atenção primária, aí pode ser tanto uma estratégia de saúde da família, né, uma USF, ou uma unidade básica de saúde, ou nos modelos diversos que podem existir dentro da atenção à primária saúde. Pode atuar em serviços de teleregulação e teleconsultoria, na atenção secundária, como, por exemplo, atuar nas unidades de policlínicas, nos centros de atenção psicossocial. Pode também fazer parte, né, e compor equipe de internações domiciliares e trabalhar também na urgência, em serviços pré-hospitalar e hospitalar. E na rede particular de saúde, doutora? Dentro dos cenários privados também há uma infinidade de possibilidades, como, por exemplo, ser um operador de saúde, dos planos de saúde, pode ser com contrato CLT, com contatos por PJ, em contratos por produção e atuar desde serviço pré-hospitalar, serviços ambulatoriais de urgência e emergência e em serviços de internações domiciliares. Mas qual é a diferença entre um clínico geral e um médico de família e comunidade? O médico clínico geral, né, é aquele especialista geral do corpo humano, sendo capacitado para cuidar de muitas doenças em adultos, que não exige um tratamento específico, né? Então, portanto, a gente procura um médico clínico geral quando a gente precisa fazer exame de rotina, quando a gente está com um conjunto de sinais e sintomas e que a gente precisa investigar, ou quando a gente precisa de algum direcionamento para saber qual especialidade procurar. Aí a gente procura o médico clínico geral. Já o médico de família e comunidade, a gente costuma dizer que ele é um especialista em pessoas, já que é um profissional, né, que oferece cuidados a todos, independente de sexo, independente da idade ou condição de saúde. Ou seja, o médico de família e comunidade atende crianças, atende adolescentes, adultos, idosos, homem, mulher. Ou seja, o médico tem que conhecer bem todos os públicos, independente da idade. Ele investiga todo o histórico de saúde do paciente, considerando aí os aspectos como seu contexto familiar, o ambiente de trabalho, a comunidade em que ele vive, o estilo de vida e outras áreas desse indivíduo. E quais os objetivos de uma consulta com o médico de família e comunidade, doutora? O objetivo nessa consulta é fazer uma análise ampla de cada pessoa, indo além da avaliação clínica. Assim, ele consegue fazer um atendimento mais preciso e personalizado, descobrindo a real causa dos problemas levados para a consulta. Também é importante a gente saber que uma das principais funções do médico de família é trabalhar na prevenção de doenças, ou seja, a gente atua evitando situações de emergência. Ele pode solicitar exames, passar tratamentos, prescrever medicações e indicar a você quando for necessário ser encaminhado para um especialista. E como é a relação médico-paciente no caso da medicina de família e comunidade, doutora? A gente sabe que o vínculo que os médicos de família e comunidade criam com seus pacientes, ele tem um potencial terapêutico e é essencial para que cada pessoa possa ser compreendida nas suas singularidades. Quanto melhor a relação estabelecida com as pessoas, maior é a chance de que sejam oferecidos cuidados abrangentes e holísticos para esses pacientes.
O tempo dedicado a esses cuidados também costuma ser muito importante. E aqui vemos mais uma vez a importância da longitudinalidade, que é uma característica que é presente na medicina de família e comunidade. Nesse caso, a relação costuma ser também mais igualitária, né? Uma vez que esse tipo de consulta tem um caráter também preventivo, o que é bem diferente da relação médico-paciente nos ambientes hospitalares, não é por aí? No contexto ambulatorial, que é o contexto da medicina de família e comunidade, o paciente ele tem autonomia e liberdade para seguir ou não as orientações e os tratamentos. Sendo assim, as condutas devem ser compreendidas e compartilhadas sempre que é possível, o que é previsto em uma prática médica centrada na pessoa. Até a próxima, doutora Luana. A gente falou aqui sobre medicina da família e comunidade.